Opa, pessoal, tudo bem? Vamos lá? Vamos falar mais um pouquinho aqui de evolução. Na última aula, nós falamos sobre algumas teorias evolutivas. Entre essas teorias evolutivas, as mais comentadas são o darwinismo, processo de seleção natural. Antes do darwinismo, existe o lamarckismo, com a questão do uso e desuso, dos caracteres adquiridos. E existe a questão do neodarwinismo, que é, digamos assim, a mais recente, ok? Bom, revisando rapidamente, lá no lamarquismo, o que acontece? Nós temos esse meio aí auxiliando algum tipo de modificação na espécie. No darwinismo, o indivíduo já nasce pronto e o meio seleciona esse indivíduo. Então, nós temos o processo de seleção natural. Enquanto que no neodarwinismo existe a questão das mutações, que vão o quê? Favorecer o processo também aí de permanência do indivíduo, do organismo no ambiente, onde tem atreladas mutações a questão da seleção natural. Tá legal? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá. Bem, então aqui rapidamente a questão do neodarwinismo, onde eu vou encontrar o processo de mutação associado ao processo de seleção. Então, quando eu pego, por exemplo, um DDT, o DDT ele não vai mudar o indivíduo, ele não vai modificar o organismo, ele vai simplesmente selecionar aqueles que são mais resistentes. Aquela história que, de repente, com uma bactéria, eu estou tomando antibiótico, eu estou criando bactérias, no caso, segundo a teoria darwinista, mais resistentes? Não, eu estou selecionando, ok? A questão do ambiente, modificar o meio, já seria uma teoria lamarckista, tá certo? Então, veja bem, hoje, essas duas teorias, elas são mais comentadas, porém, a teoria darwinista tem um peso maior. Agora, com a nova visão, sobre a característica relacionada às histonas, que são proteínas onde o material genético se encontra envolvido, já se comenta sobre a possibilidade de um neolamarquismo, sobre o meio influenciando uma mudança, ok? Bom, vamos ver algumas outras características associadas à evolução. Bem, evidências evolutivas. Os fósseis são um exemplo magnífico do processo de evolução, do registro, desses seres vivos aqui no planeta. Então, por exemplo, os fósseis podem ser pegadas, podem ser fezes, podem ser, vou colocar aqui para vocês, ossos, como nós podemos ver aqui o tigre de dente sabre, o coprólito, pode ser pólen também, pode ser um invertebrado que ficou fossilizado ali numa seiva. Então, as evidências evolutivas podem ocorrer de várias formas. Uma delas é o registro de um fóssil, ok? E com base nesse fóssil, pode-se ter uma ideia de como era o ambiente naquele momento. O fóssil não precisa estar completo. Aqui tem um registro de um fóssil, de um dinossauro, com uma estrutura, vamos botar, até considerável. Mas, às vezes, somente uma das partes, uma parte de uma vértebra, já gera a possibilidade de termos uma noção de como não, mas o tamanho daquele organismo, o tamanho daquele vertebrado, ou a presença lá de alguns invertebrados, também como é que eram os outros que provavelmente habitavam aquele ambiente. Nas fezes tem até algo interessante. O que é encontrado nas fezes possibilita, algumas vezes, montar um bioma, como aquele ambiente era naquele período. Através de uma datação de carbono, pode-se ter uma noção da época. Então, dá para se montar um bioma. Por exemplo, se eu tenho lá uma semente que foi encontrada num coprólito, eu tenho uma ideia de que essa semente pode estar relacionada a uma determinada família,
a família de algum vegetal que hoje nós temos aqui no planeta, e então dá para ter uma noção de como era aquela região. Tá? E baseado na nutrição, nós temos uma ideia aí de que animais provavelmente viviam naquela região. Ok? Bom, então os fósseis são uma evidência. Órgãos vestigiais, anatomia comparada, né? Então, a anatomia comparada ela é extremamente importante. Por exemplo, as estruturas dos animais, se é um tetrápode, né, a datação de carbono verifica que aquele tetrápode viveu viveu em determinado período, isso já é muito significativo. Um exemplo aqui de uma estrutura, né, chamada órgão vestigial, uma estrutura que não tem mais a função que né, acreditava-se de repente que ela possuía. O apêndice secal ou apêndice vermiforme hoje, né, se fala que ele é importante também quando se trata do sistema imunológico. Ele tem uma determinada função, auxilia o sistema imunológico. Mas no passado acreditava que ele estava associado a uma dieta predominantemente herbívora. Ele auxiliava nesse processo de nutrição. Ok? Bom, anatomia comparada, órgãos homólogos. Os órgãos homólogos, eles vão possuir o quê? A mesma origem embrionária, mas funções diferentes. Tá legal? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a nadadeira de um golfinho e a asa de um morcego. Ambos são mamíferos, têm a mesma origem embrionária, tá ok? Mas têm funções diferentes. Vou acrescentar aqui o braço de um homem, a nadadeira de um golfinho, a asa de um morcego. Funções diferentes, mas mesma origem embrionária. Isso leva a uma divergência evolutiva, né? Nós pegamos aí a capacidade de gerar condições diferentes para condições de sobrevivência para cada espécie. Órgãos análogos. Os órgãos análogos já têm o quê? Origem embrionária diferente e a mesma função. Por exemplo, aqui está a asa de uma ave e a asa de uma mosca. Mas podemos colocar alguns exemplos que até aparecem em alguns livros. Por exemplo, a nadadeira de um tubarão e a nadadeira de um golfinho, né? Um peixe e um mamífero, e tem a mesma função. Então, uma convergência evolutiva, ok? Apesar de terem origem embrionárias diferentes. Bom, processo de especiação, tá legal? O processo de especiação ele é extremamente importante para a formação de novos indivíduos. Eu vou falar um pouquinho mais desse processo de especiação na próxima aula EAD, ok? Então, gente, vou fechar por aqui agora, e na próxima a gente começa falando um pouquinho sobre a questão da especiação, que é fundamental para a formação de uma nova espécie. Tá legal? Forte abraço, até a próxima.